Em meados do início dos anos 2000, os Lanternas Verdes tiveram uma enorme expansão em sua mitologia, com o acréscimo de novas cores e, por consequência, novas tropas. Inicialmente, sabemos da existência da tropa dos Lanternas Verdes por serem os principais, eles que são regidos pela força de vontade e em sua bateria de poder guardavam a entidade Ion. Essa entidade faz parte dos espectros emocionais que surgiram no início do universo a partir da expansão da luz acima das sombras. Esses espectros emocionais surgem da ideia de que o universo não é movido apenas por matéria e energia física, mas também por forças emocionais fundamentais. Essas emoções existem como energias cósmicas reais, capazes de moldar a realidade, alimentar entidades divinas e dar origem a poderes imensos. No começo de tudo, quando o universo ainda estava sendo formado, a vida surgiu como uma força criadora primordial. Diferente da morte, que veio logo depois, a vida representava crescimento, movimento, criação e emoção. Ao se expandir pelo cosmos recém-nascido, a vida liberou uma imensa explosão de energia emocional pura. Essa explosão não foi caótica, mas acabou se organizando em frequências diferentes, cada uma ligada a uma emoção básica sentida por seres conscientes. Essas frequências deram origem ao que seria mais tarde chamado de espectro emocional. Cada cor do espectro representa uma emoção específica e a mais conhecida é a força de vontade, associada à cor verde, como eu já mencionei. Ela surgiu como a capacidade dos seres vivos de resistir ao medo, continuar existindo e impor sua vontade ao universo. Em resposta direta à força de vontade, surgiu o medo, representado pelo amarelo, sendo reação primária, instintiva, ligada à sobrevivência, e por isso se tornou uma das energias mais poderosas do espectro. Na verdade, por muito tempo, o Parallax, entidade que representa o medo, foi considerado o mais poderoso dessas entidades, conseguindo até mesmo bater de frente com o espectro sem muitos problemas. Mas enfim, com o passar do tempo e o surgimento de civilizações mais complexas, outras emoções se fortaleceram e ganharam forma própria. A raiva, ligada ao vermelho, nasceu da dor, da perda e da injustiça. Diferente da força de vontade, a raiva não busca controle, mas explosão e destruição. A avareza, associada ao laranja, surgiu do desejo de possuir, acumular e nunca dividir. Essa emoção é tão egoísta que, diferentemente das outras, o espectro laranja quase nunca permite mais de um usuário pleno ao mesmo tempo. A esperança, representada pelo azul, nasceu como uma resposta direta ao medo. Ela não funciona sozinha, ela potencializa outras emoções, especialmente a força de vontade. Já a compaixão, ligada ao índigo, surgiu da empatia, da capacidade de sentir a dor do outro e querer aliviar esse sofrimento. Curiosamente, o poder índigo muitas vezes não depende da escolha do usuário, mas de imposição, refletindo a complexidade moral dessa emoção. Já o amor, representado pelo violeta, é uma das energias mais antigas e poderosas do espectro. Ele surgiu da ligação profunda entre seres vivos, do apego, da paixão e do desejo de conexão. No entanto, o amor no universo da DC não é retratado apenas como algo puro. Ele pode ser obsessivo, controlador e até mesmo destrutivo. Por muito tempo, acreditou-se que o espectro se limitava a essas cores, porém foi revelado que existia uma energia além dessas, a luz branca. A luz branca representa a soma de todas as emoções e está diretamente ligada à própria vida. Ela é a energia que dá origem à existência consciente e mantém um equilíbrio emocional no universo. Em oposição a ela, existe a luz negra, ligada à morte, que não faz parte do espectro emocional tradicional, mas age como seu contraponto absoluto, representando o fim de todas as emoções. Apesar de não ter sido o primeiro, o principal personagem a utilizar um anel de poder branco foi o Kylo Rayner, onde ele recentemente esteve em posse desse poder novamente. Graças a ele, descobrimos o quão poderoso pode ser um Lanterna Branco em plenos poderes, e hoje veremos tudo que um membro dessa tropa em seus poderes plenos são capazes de fazer. Os Lanternas Brancos têm a capacidade de criar construções de energias alimentadas pela própria vida, ou seja, praticamente alimentadas por todo o universo. Um Lanterna Branco comum consegue destruir os anéis dos Lanternas Negros sem esforço, e foi preciso o esforço de todos os heróis da Terra apenas para conter os Lanternas Negros, e mesmo assim, os anéis deles nem foram destruídos. Kylo Rayner já demonstrou conseguir equilibrar os poderes de todas as tropas emocionais de uma única vez, utilizando suas particularidades em combate, ou seja, ele conseguia expelir sangue vermelho, semelhante a napalm como os Lanternas Vermelhos, se teleportar como a tribo Índigo, curar como os Lanternas Azuis e, obviamente, criar construtos como os Lanternas Verdes e a Tropa Sinestro. Basicamente, ele podia fazer tudo o que as outras tropas eram capazes, só que muito melhor e ainda mais poderoso. Mas é que eu não vou comentar só do Kyle, mas sim de qualquer Lanterna Branco que já tenha demonstrado as capacidades do Anel, e um deles foi o Batman. E não o Batman da Terra principal, mas um alternativo que conseguiu esse poder e demonstrou que o Anel Branco pode se adaptar para ferir qualquer coisa ou qualquer pessoa que
tente ameaçá-lo. Ele inconscientemente também foi capaz de criar diversos tentáculos para segurar sozinho vários Lanternas Verdes ao mesmo tempo. Mas voltando ao Kyle, enquanto ele estava dominando o poder dos anéis de outras tropas, antes de se tornar o Lanterna Branco definitivo, ele já era capaz de espantar os Guardiões com seu poder. Em outro momento, ele até mesmo foi desafiado por um Guardião, que precisou fugir quando Kyle despertou seus poderes. Lembrando que um Guardião do Universo é capaz de destruir um planeta com um pensamento, e juntos, eles conseguiram conter um anti-monitor que estava enfraquecido, e mesmo sendo insanamente poderosos, não foram capazes de fazer nada ao Lanterna. Mas a brincadeira começa de verdade quando o personagem de fato acessa todo o seu poder, se tornando definitivamente um Lanterna Branco. Para começar, ele nesse ponto era tão poderoso que ultrapassou a barreira da fonte e alterou toda a realidade. Ele conseguia alterar os códigos operacionais da vida e criou uma entidade poderosa chamada de Oblivion. Lembrando que até poucos anos atrás, a Muralha da Fonte era algo considerado quase que intransponível, onde os fãs até mesmo especulavam que era a última barreira antes do criador da DC, antes da presença. E não pensem que esse foi o limite do personagem. Após Kyle ultrapassar a maior barreira da editora, ele estava se tornando um com a própria fonte. E aqui vale uma explicação para quem não acompanha os quadrinhos tão a fundo. A fonte é dita como a criadora da DC. Tá certo que muitos vão dizer que é a presença, outros que é a Perpétua, as mãos, ou até mesmo Miguel e Lúcifer, mas eu já tenho um vídeo completinho explicando isso aqui no canal. A origem da DC e a fonte são retratadas diferentes ao passar do tempo, mas recentemente, a presença e as mãos foram ditas como agentes da fonte, ou seja, criam e destroem multiversos a partir de ordens dela, sendo a fonte o chefão e os criadores multiversais seus funcionários, por assim dizer. O personagem superou a barreira multiversal, se tornou um com ela e mais tarde ainda demonstrou que conseguia refazer parte da muralha, um feito que pouquíssimos na DC podem se gabar. O poder de Kyle estava se tornando ilimitado e ele até mesmo derrotou uma entidade que aniquilou todos os Lanternas Verdes e drenou a bateria de energia central. E já foi mostrado algumas boas vezes que quem consegue condensar toda a energia da bateria central dentro de si acaba se tornando basicamente um deus, acima até mesmo dos Guardiões. Como um verdadeiro Lanterna Branco, Kyle podia acelerar e retroceder a vida conforme desejasse, e usou esse poder para florescer um campo fértil em áreas desoladas na Terra. Toda a vida estava na palma de suas mãos, e ele até mesmo ressuscitou o coração de um planeta vivo, além de se comunicar telepaticamente com o mesmo, e mais tarde ainda demonstrou conseguir criar a vida com seus passos, algo que ele estava fazendo inconscientemente por não saber a extensão do seu próprio poder. Quando ele refez a realidade para refazer a Muralha da Fonte, começou a se questionar se já havia se tornado um deus, e os Guardiões afirmaram que ele reescrevia a realidade para ter o que ele queria. E novamente, Kyle não tinha a menor noção de quão poderoso estava. Até mesmo a manipulação de realidade estava sendo algo inconsciente da parte dele. Mas o personagem não conta só com manipulação da vida e manipulação da realidade. Seu poder bruto era tamanho que ele eliminou todo um exército com apenas um único golpe. Se aproveitando que os Lanternas Brancos não contam com nenhuma regra de não matar, suas rajadas transformaram todos que foram acertados em poeira cósmica. E se o Kyle fez tudo isso sem saber exatamente como seus poderes funcionam, imagine se ele tivesse total compreensão do Anel Branco. O personagem é de longe o mais criativo de todos os Lanternas, ao ponto de seus construtos terem cheiro quando ele era um Lanterna Verde. Em alguns momentos, seu poder excedeu ao comum e ele podia até mesmo mudar a cor de verde para qualquer outra cor que ele desejasse, deixando Alan Scott perplexo com suas capacidades. Agora imaginem o anel mais poderoso nas mãos do Lanterna mais criativo. Era um casamento certeiro, mas a DC nunca o explorou tão profundamente como o Lanterna Branco. Mas como eu mencionei mais cedo, ele não foi o único, apesar de ter sido de longe o melhor usuário desse poder. Eu já mencionei o Batman, mas praticamente toda a Liga da Justiça, Jovens Titãs e até mesmo o Sinestro já foram parte da tropa. E isso aconteceu bem lá no começo, quando ainda estávamos descobrindo a existência de uma entidade da vida e a sua luz branca. Ocorreu na saga A Noite Mais Densa, um arco que cumpria o lema dos Lanternas Verdes e a profecia dada a Abin-Sur anos antes dos eventos acontecerem. Tudo começa com a revelação da Luz Negra, uma energia ligada à morte. E diferente das cores do espectro emocional, que vem da vida, a Luz Negra representa o vazio absoluto, o fim da existência e a ausência total de sentimentos. Essa força é controlada por uma entidade antiga chamada Nekron, que não é apenas a morte física, mas a personificação do fim de tudo que vive. Nekron desperta e decide que o universo está errado, porque os mortos não estão realmente mortos. Heróis e vilões que morreram ao longo da história voltaram à vida várias vezes, quebrando o ciclo natural, e para corrigir isso, Nekron ativa os Anéis dos Lanternas Negros, que escolhem como hospedeiros os cadáveres de personagens importantes do universo DC. Esses mortos se levantaram não como zumbis comuns, mas como extensões da Luz Negra. Os Lanternas Negros não sentem nada, não têm emoções, apenas imitam sentimentos para manipular os vivos. Eles atacam pessoas próximas emocionalmente, amigos, familiares e antigos aliados, porque emoções fortes facilitam a coleta de energia. Cada morte causada por eles fortalece ainda mais Nekron, que começa a transformar o universo inteiro em um domínio da morte. Sozinho,
sozinho, Necron criou a maior tropa emocional de todos os tempos. Mundos inteiros foram trazidos de forma de zumbis, espalhando caos aonde quer que passavam. Diante dessa ameaça, algo inédito aconteceu. Todas as tropas de lanternas que antes viviam em conflito perceberam que precisavam se unir. Lanternas verdes, amarelos, vermelhos, azuis, laranjas, índigos e violetas passaram a lutar lado a lado. A história deixa claro que nenhuma emoção sozinha é suficiente para enfrentar a morte. Só o conjunto delas pode fazer frente à luz negra. Nesse momento, o conceito da luz branca ganha destaque. A luz branca é a união de todas as cores do espectro emocional e representa a própria vida, que eu tanto bati na tecla aqui nesse vídeo. Os lanternas de todas as tropas até que conseguiam simular a luz branca ao unirem seus poderes em um único ataque. O poder combinado deles era capaz de destruir definitivamente um Lanterna Negro, mas era completamente inútil contra o Necron. A entidade das trevas era poderosa demais, já havia até mesmo dado um fora no espectro, e sem a luz da vida eles teriam sido aniquilados. O primeiro a conseguir o poder da luz foi o Sinestro, que ganhou um poder absurdo e tentou lutar sozinho contra o Necron. Apesar de ficar poderoso ao ponto de ignorar conceitos como vida e morte, ele não conseguiria sozinho, e precisou dividir o seu novo poder com os heróis da Terra. Inclusive existe um universo no multiverso sombrio que mostra a derrota dos heróis e do universo após Sinestro se recusar a partilhar seu poder, mas talvez eu traga isso em algum outro vídeo. Voltando à trama principal, todos os heróis que estavam presentes, sejam eles vivos ou mortos, se transformaram em lanternas brancos, com os mortos voltando à vida no processo. A união de todos foi capaz de banir Necron para o buraco de onde vieram, e alguns poucos permaneceram com o poder da luz. Um deles foi Boston Brand, o fantasma desafiador, que voltou à vida após décadas como um fantasma e ficou com o poder para si. Mas ele é um caso bem esquisito. O Anel e a entidade da vida através dele tinham controle completo sobre todos os lugares que ele ia e fazia, mas não teve muito impacto editorial. Mas no geral é isso. Sem sombra de dúvidas, é o poder absoluto dentro do núcleo dos Lanternas, superando até mesmo poderes de anéis que não contam com uma tropa, que eu também tenho um vídeo aqui no canal, aliás. Apesar disso, sinto que é um poder muito pouco explorado e provavelmente isso se deve ao grande poder que eles carregam. Narrativamente falando, personagens que beiram a onipotência não são os melhores de se trabalhar, justamente por não terem ameaças à altura e nenhuma espécie de desafio para empurrá-los para frente. E é justamente assim que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual desses poderes você não sabia que eles tinham. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!